minha tese, que é intitulada Acessando Padrões de Comportamento, Composição de Cromossomo, Adequação de Hospedeiro e Expressão de Diapausa de Linhagens e Espécies de Euquistos. A minha apresentação ela está organizada da seguinte forma: uma breve introdução, apresentarei os objetivos. No capítulo 2 será apresentado o comportamento de cópula das duas linhagens de Euquistos zeros. No capítulo 3, o comportamento meiótico. No capítulo 4, a preferência de hospedeiro, bem como também a adequação hospedeiros das duas linhagens. No capítulo 5, a adequação de hospedeiro e suscetibilidade a inseticidas em espécies de euquistos. No capítulo 6, expressão de diapausa em diferentes espécies de euquistos. E no capítulo 7, caracterização funcional e genética da diapausa de euquistos. E, por fim, as conclusões da minha tese. Nesse contexto, atualmente o Brasil ele é um dos maiores produtores de soja do mundo, e se estima que na última safra se colheu mais de 150 milhões de toneladas da oleaginosa apenas no Brasil. E um dos principais fatores que impede o aumento de produtividade ou pode diminuir a produção dessa cultura é o complexo de percevejos que acometem a cultura, que se estima que sem o controle e o manejo adequado dessas espécies possam causar até 30% da produtividade. Dentre esse complexo, a espécie Euquistos zeros ela é a predominante e é uma praga-chave nos cultivos agrícolas do Brasil. O gênero Euquistos ele é endêmico das Américas e com várias espécies nocivas aos cultivos agrícolas. Dentre elas, como já mencionado, uma praga primária, os Euquistos zeros. No entanto, além dela, outras espécies também são reportadas em cultivos de soja, como, por exemplo, os Euquistos taurulus e crenato, que são espécies secundárias. Vale ressaltar que espécies filogeneticamente similares ou próximas, elas têm grande potencial de também serem ou se tornarem pragas primárias, dessa forma sendo importante o monitoramento continuado desse grupo de insetos. Além disso, no Brasil ocorrem duas linhagens alopátricas de Euquistos zeros, uma majoritariamente encontrada na região norte, relacionadas ao bioma da Caatinga e também amazônico, e uma outra linhagem majoritariamente encontrada na região sul, relacionada à Mata Atlântica, ao bioma Mata Atlântica e também ao Pampa. E na região central do Brasil, uma das principais fronteiras agrícolas do Brasil, a gente encontra as duas linhagens. Ocorre uma região de reencontro das duas linhagens. E nessa região se observou e foi reportado que existe um fluxo gênico assimétrico entre as duas linhagens, sendo que a linhagem sul ela introgride, ela contribui mais nas populações híbridas nessa região. Um outro aspecto que chama a atenção e vem sendo reportado nas últimas décadas na região central é que os Euquistos zeros também se tornou uma praga importante na cultura do algodão. Essa espécie ela é reportada em 21 plantas hospedeiras, apenas em 6 ele consegue completar o ciclo e a ampla maioria dessas espécies são fabáceas. Um outro aspecto importante relacionado a essa expansão de hospedeiros é que a soja e o algodão, nessa região de Cerrado, na região central do Brasil, elas são cultivadas em proximidades, essas áreas se sobrepõem. Então, são muito comuns os relatos de, após a colheita da soja, esses insetos migrarem para a cultura do algodão. Além disso, um outro aspecto muito importante é em relação à sobrevivência desses insetos, desse grupo de insetos, durante a entre-safra. E é notório que os percevejos, em geral, eles utilizam a diapausa para sobreviver aos períodos desfavoráveis. Nos períodos favoráveis, eles buscam um hospedeiro, se reproduzem, deixam descendentes. No entanto, quando as condições climáticas iniciam uma transição já no outono, eles são sensitivos a essa mudança de comprimento de dia, que é um sinal de que adiante será um período não favorável e também
haverá escassez de alimento. Então, eles cessam a reprodução, acumulam energia e buscam sítios de hibernação. Bom, então, levando em consideração o cenário que eu apresentei até aqui, a gente tem 4 fatos observados. No Brasil ocorrem 2 linhagens de Eusquisto zeros. Eusquisto zero se tornou uma praga importante na cultura do algodão. Dentre as espécies neotropicais de Eusquistos, apenas Eusquisto zeros se tornou uma praga-chave na cultura da soja, especialmente. E Eusquistos kernator e taurus são pragas secundárias na cultura da soja. Nesse sentido, nesse trabalho, a gente buscou responder ou tentar responder algumas perguntas a partir desses fatos observados. Existe alguma relação com o comportamento de acasalamento ou então o comportamento meiótico com esse fluxo gênico assimétrico? Então, o objetivo do capítulo 2 buscou caracterizar o comportamento de acasalamentos das 2 linhagens e no capítulo 3 a gente caracterizou o comportamento meiótico e também algumas famílias de DNA satélite nas 2 linhagens Eusquisto zeros. Um outro aspecto que chama atenção é se existe uma relação entre as linhagens e essa expansão de hospedeiras. Então, no capítulo 4, o objetivo do capítulo 4 busca caracterizar a preferência de hospedeiros, bem como a adequação do hospedeiro soja e algodão nas linhagens de Eusquisto zeros, bem como na sua prole híbrida. Um outro aspecto que chama atenção é essa relação mais acentuada de Eusquisto zeros com a soja e seu grande status de praga. Então, a gente buscou compreender se o fitness em soja e algodão, ou então a suscetibilidade a inseticida, poderia ter alguma relação com com a grande predominância da espécie como praga. Então, no capítulo 5, o objetivo foi caracterizar, testar a adequação ao hospedeiro soja e algodão em 3 espécies de Eusquístoros e também caracterizar a suscetibilidade a alguns inseticidas. E, por fim, um outro aspecto, como eu já comentei, é a sobrevivência entre a safra, é um aspecto crucial para a reinfestação nos próximos cultivos. Então, a gente buscou compreender se a diapausa é expressa de forma similar ou não entre as linhagens e espécies de Eusquisto zeros e Eusquistos. Nesse sentido, no capítulo 6, a gente buscou caracterizar a diapausa, tanto a expressão como a remissão da diapausa nas 2 linhagens e também em 2 espécies. E, por fim, o capítulo 7 teve por objetivo caracterizar genética e molecularmente a diapausa no grupo Eusquistos. Bom, então, no capítulo 2, a gente buscou responder a pergunta o porquê do fluxo gênico assimétrico, que a gente encontra na região de co-ocorrência das 2 linhagens, e nesse sentido a gente buscou primeiramente caracterizar morfologicamente as 2 linhagens e em seguida a gente conduziu bioensaios de acasalamento, onde a linhagem pôde escolher entre um indivíduo de sua própria linhagem ou da linhagem oposta. Então, como primeiro resultado, e um resultado muito interessante, a gente identificou que sim, as 2 linhagens possuem uma característica morfológica distinta. A linhagem norte, ela é, em geral, mais clara, uma coloração mais acinzentada. Por outro lado, a linhagem sul, ela é mais escura, possui uma coloração mais intensa do marrom. E outro aspecto muito interessante que a gente observou é que já nas populações de laboratório, a gente verificava que a linhagem sul aparentemente possuía tamanho maior. Então, a gente quis confirmar se isso é um fenótipo a campo, que isso ocorre também em populações naturais. Então, a gente utilizou 3 populações da linhagem sul e 3 populações da linhagem norte, caracterizou, mensurou o tamanho do pronoto e sim, e confirmou que a linhagem sul é maior se comparado ao tamanho do pronoto em relação à linhagem norte, tanto machos quanto fêmeas. Já para os ensaios de escolha de cópula, a gente identificou que, quando a gente analisou os dados
apenas considerando a linhagem, a gente verificou que a linhagem sul tende a copular com a linhagem sul. Por outro lado, a linhagem norte, ela copulou aleatoriamente. Quando a gente analisou os dados na perspectiva de um fenótipo, uma característica fenotípica, que a gente utilizou aqui foi o tamanho, a largura do pronoto, a gente identificou um outro padrão, que indivíduos maiores, a linhagem sul e fêmeas da linhagem norte, escolhem indivíduos maiores para copular. No entanto, essa característica não foi encontrada para o macho norte. Quando os dados foram calculados ou utilizados em seu todo, a gente fez uma análise de correlação e identificou que indivíduos maiores tendem a copular com indivíduos maiores. Então, caracterizando um acasalamento preferencial na espécie. Então, dessa forma, como a linhagem sul apresenta um fenótipo maior, ela tende a ter mais vantagens durante a escolha de cópula, de parceiro. Então, sendo uma característica que talvez tenha relação com esse fluxo gênico assimétrico. Portanto, como conclusões do capítulo 2, a gente pode inferir que o tamanho de pronoto é positivamente associado com a escolha de acasalamento e sugere uma escolha diferenciada, direcionada a partir do tamanho do pronoto na espécie Euschistos eros, o que, de certa forma, dá uma vantagem à linhagem sul, ela tende a ser escolhida e pode estar envolvido com esse fluxo gênico assimétrico reportado na região de hibridação. Uma outra conclusão é que o reencontro desses dois pool gênicos sem isolamento reprodutivo pode maximizar ou selecionar alelos que contribuem para a rápida adaptação a esses ambientes agrícolas. Dando continuidade, o segundo aspecto que a gente abordou foi o comportamento meiótico, tentando responder a mesma pergunta, se o comportamento meiótico ou uma incompatibilidade cromossômica poderia estar gerando esse fluxo gênico assimétrico. Como nos demais pentatomídeos, Euschistos eros apresentam cromossomos holocêntricos, ou seja, o centrômero não é localizado, mas sim difuso em toda a extensão do cromossomo, e através aqui a gente buscou caracterizar o comportamento meiótico das linhagens puras, bem como das populações híbridas, bem como a gente também tentou identificar algumas características cromossômicas dessas linhagens. Bom, como primeiro resultado desse capítulo, a gente identificou que, nas nossas observações citológicas, que aparentemente os híbridos não apresentam nenhuma incompatibilidade, eles apresentam a segregação típica, como as linhagens puras, e no mapeamento dos genomas das duas linhagens, quando sobrepostas, a gente não identificou nenhuma distinção, nenhuma região que se diferencie uma linhagem da outra, sugerindo que elas não apresentam incompatibilidade. Por outro lado, quando a gente estimou a frequência de quiasmas, a gente encontrou que o cruzamento de fêmea norte com macho sul, ele reduz a frequência de quiasmas. Ou seja, a redução dos quiasmas, da frequência de quiasmas, pode levar a menor frequência de troca de material genético. Isso não necessariamente sempre acontece, porém pode gerar esse fenômeno. Então, essa característica também pode estar associada ao porquê a linhagem sul ela contribui mais na introgressão das populações híbridas. Um outro aspecto que a gente também caracterizou foi a gente quantificou, mensurou a quantidade de DNA satélites presente nos genomas da linhagem sul e norte e verificou que a linhagem sul possui uma maior fração de sequências repetitivas em seu genoma. Além disso, a gente também caracterizou, identificou nos cromossomos algumas famílias que foram diferencialmente acumuladas entre elas. Embora que
na abordagem de fluorescência in situ, isso não tenha ficado visível a distinção entre essas famílias de DNA satélite. Ficou muito claro que a maioria dessas famílias de DNA satélite, diferencialmente acumuladas, foram acumuladas no cromossomo Y. Assim, a gente pode concluir que as duas linhagens não apresentam incompatibilidades meióticas, híbridos apresentam uma interferência na frequência de quiasmas, dependendo do cruzamento. Existe uma pequena diferença no acúmulo de DNA satélites entre as linhagens. A linhagem sua possui uma maior fração dessas sequências em seu genoma. E, do ponto de vista da perspectiva de cromossomo, bem como dos DNA satélites, essas duas características não impedem o contato secundário entre essas duas linhagens. E sim, essa característica contribui para aumentar a variabilidade nas populações híbridas. Seguindo, o próximo aspecto que a gente buscou caracterizar ou responder foi se as linhagens de Euschistos eros têm alguma relação com essa expansão de hospedeiro. Então, no capítulo 4, eu reforço essa característica de cultivo dessas duas culturas, que elas ocorrem na região central do Brasil, e são cada vez mais frequentes os relatos de que após a colheita da soja, esses insetos migram para o algodão. Então, aqui a gente conduziu ensaios de escolha de hospedeiro e também avaliou o fitness das fases imaturas, avaliou a sobrevivência de linhagens puras, bem como híbridos de laboratório em soja e em algodão. Então, primeiramente, a gente identificou que a soja ela é um ótimo hospedeiro tanto para linhagens puras quanto para híbridos. Todas elas conseguiram completar seu ciclo na soja com parâmetros biológicos muito similares. O hospedeiro algodão não é um bom hospedeiro para as linhagens puras, elas não conseguiram completar o seu ciclo nessa cultura. E as populações híbridas, elas, embora foram capazes de concluir seu ciclo no algodão, essa viabilidade ela ainda representa uma baixa percentagem. Um outro aspecto muito interessante que a gente encontrou nos nossos ensaios foi que a linhagem sul, ela prefere o hospedeiro soja. Ela tem uma associação mais intrínseca com esse hospedeiro. No entanto, a linhagem norte e híbridos das duas linhagens, elas escolhem aleatoriamente entre algodão e soja. E uma das justificativas ou explicações que poderiam fornecer insights por que a soja tem uma relação mais próxima com a linhagem sul, a linhagem sul com o hospedeiro soja, seria pelo fato dessa cultura ser cultivada até os anos 80 apenas na região sul ou sudeste, na região de ocorrência da linhagem sul. Então, sugerindo que essa linhagem ela se especializou, ela está mais adaptada a esse cultivo. E que essa parcial reconhecimento do algodão por linhagens híbridas pode sim estar associado a essa migração para o algodão. Assim, como conclusões do capítulo 4, a gente pode concluir que ambas as linhagens puras quanto híbridas completam seu ciclo de vida em soja. A linhagem sul apresenta preferência por soja, indicando uma maior especialização nesse hospedeiro. As linhagens híbridas conseguem completar seu ciclo na soja, no entanto, com baixa viabilidade, e que aparentemente, em certo grau, sim, as linhagens podem estar contribuindo com essa expansão de hospedeiro na região central do Brasil. No entanto, a adaptação ainda aparentemente se encontra nas seus estágios iniciais. Um outro aspecto que a gente também buscou responder na minha tese, no capítulo 5, a gente buscou identificar ou compreender se a soja ela tem o mesmo fitness, os percevejos de pragas primárias e secundárias apresentam o mesmo fitness. Então, a gente avaliou o fitness de Euschistos eros e também Euschistos taurus e Crinator na sua fase imatura, em soja e algodão.
Além disso, a gente também acessou a performance de sobrevivência e reprodução na fase adulta, no entanto, apenas com soja. E por fim, a gente testou a suscetibilidade de inseticidas, de alguns inseticidas, nessas 3 espécies. E como primeiro resultado, a gente identificou que a soja é um bom hospedeiro para as 3 espécies de eusquistos, elas conseguem completar seu ciclo. O algodão não é um bom hospedeiro para nenhuma das espécies, apenas um único indivíduo sobreviveu de cada espécie quando se alimentada nessa cultura. E quando se olha com mais atenção sobre a viabilidade das fases imaturas em soja, a gente verifica que os quistos zeros apresentam uma viabilidade, uma adaptação muito maior comparada às 2 demais espécies. Os quistos crenato aparentemente apresentam uma adaptabilidade intermediária e os quistos taurus vai muito mal na fase imatura quando apenas alimentada com soja. Um outro aspecto que a gente verificou foi a sobrevivência de adultos na cultura da soja, apenas se alimentando em ramos e vagens de soja. E a gente verificou que o fitness e a sobrevivência dos quistos zeros é muito alta. Os quistos taurus apresentou uma viabilidade intermediária e os quistos crenato apresentou uma alta mortalidade, quando alimentada apenas com soja, na fase adulta. Um outro aspecto muito interessante que chamou muito a nossa atenção é que em 35 dias, o período que esses adultos foram acompanhados, os quistos eros conseguiu ampliar em 7 vezes o seu N inicial. E os quistos crenator apenas conseguiu dobrar a sua população, e por outro lado, os quistos taurus, ele diminuiu, ele gerou menos descendentes do que a população inicial. Então, expressando a alta adaptabilidade dos quistos zeros à cultura da soja. Então, um outro aspecto que a gente também buscou avaliar foi a suscetibilidade a inseticida. A gente utilizou bioensaios de aplicação tópica e identificou que a suscetibilidade é muito similar entre as 3 espécies, sendo que poucas diferenças foram encontradas entre elas, quanto ao slope, bem como a razão de resistência. E um outro aspecto que chamou a atenção, que dentre elas, a mais suscetível foi a espécie Eusquistos taurus em ambos os inseticidas que a gente testou nesse ensaio. Dessa forma, a gente pode concluir no capítulo 5 que a espécie de Eusquistos zeros é muito bem adaptada e especializada ao hospedeiro soja. As espécies Eusquistos crenator e Eusquistos taurus ainda enfrentam alguns desafios em se desenvolver e completar o ciclo de vida na soja, que aparentemente a suscetibilidade de inseticidas ela é similar entre as espécies testadas e bem como os inseticidas que a gente testou, sugerindo que os mecanismos de detoxificação, são conservados e compartilhados entre essas espécies, e deixa indícios de que essa grande adaptabilidade, a rápida especialização dos quistos zeros em soja pode ser um dos motivos que tornou essa praga ser a espécie predominante nos cultivos de soja no Brasil e na América do Sul. Bom, seguindo, um outro aspecto que a gente também buscou caracterizar foi a expressão da diapausa em algumas espécies neotropicais de eusquistos. É conhecido que esse grupo de insetos ela apresenta uma diapausa facultativa na fase adulta e ela é induzida por dias curtos na fase imatura, ou seja, eles compreendem que a diminuição do dia antecede estações ou período desfavorável de desenvolvimento, por exemplo, o inverno. E essa característica, inclusive, já foi reportada na espécie Eusquistos zeros, no entanto, não se conhece como os Eusquistos taurus e crenator reagem ou interpretam fotoperíodo e temperatura. Então, relembrando que esse é um aspecto muito importante para esse tipo de inseto, para sobreviver a entre-safra e reinfestar os cultivos na próxima safra.
especialmente para grupos de inseto pouco móveis, como os percevejos. Então, dessa forma, a gente buscou caracterizar os impactos do fotoperíodo e temperatura e a indução e remissão da diapausa nas duas linhagens de Eusquistos eros, na espécie Eusquistos tardos e Eusquistos crenato. Lembrando que elas ocupam nichos distintos na América Latina. Eusquistos crenato é majoritariamente encontrada em baixas latitudes, Eusquistos eros norte em baixas latitudes em regiões mais quentes, latitudes maiores e regiões mais amenas, Eusquistos eros sul, e Eusquistos taurus é encontrada desde a Venezuela até a Argentina. E como primeiro resultado nessa perspectiva, a gente identificou que sim, o fotoperíodo ele é um fator que induz a dormência, a diapausa em Eusquistos eros, e aparentemente a temperatura influencia, ela amplifica a expressão desse fenótipo nessa linhagem. Por outro lado, Eusquistos eros norte expressa também a diapausa, ela é induzida por dias curtos. No entanto, a temperatura, ela aparentemente não teve um efeito de amplificar ou de aumentar a expressão desse fenótipo. Já para a linhagem, para a espécie Eusquistos taurus, a gente identificou que o fotoperíodo é quem governa, quem direciona a expressão ou não desse fenótipo. E por fim, a espécie tropical Eusquistos crenator, ela não expressou o fenótipo da diapausa em nenhuma das condições ambientais ao qual ela foi submetida. Levando em consideração isso, um outro aspecto muito importante, especialmente para pragas agrícolas, é após a indução, quanto tempo, qual é o período ou quais as características necessárias para a retomada da reprodução, para colonizar hospedeiros, que em geral são culturas agrícolas. Então, após a indução, a gente avaliou a retomada reprodutiva, que no nosso caso foi quando a primeira massa de ovos viáveis foi oviposta. Então, na situação controle, todas as espécies e linhagens retomaram a reprodução imediatamente, 1, 2 dias após serem colocadas no restabelecimento. Já em fotoperíodo curto e temperatura de 25 graus Celsius, a espécie Eusquistos taurus foi a que demandou mais tempo para retomar a reprodução. Quando submetida a dias longos e temperaturas a 21 graus Celsius, a linhagem sul demandou mais dias para retomar a reprodução, indicando que a temperatura tem um efeito sobre ela. E, por fim, quando submetido a temperatura baixa, 21 graus Celsius, e dias curtos, a gente verificou que Eusquistos crenator não expressou nenhuma diferença. No entanto, Eusquistos taurus demandou o mesmo tempo quando comparado com a temperatura 25 graus, nas mesmas condições de fotoperíodo. No entanto, chama muita atenção que as duas linhagens demandaram mais tempo para retomar a reprodução quando submetida a temperaturas menores, indicando que a temperatura ela está diretamente relacionada à retomada reprodutiva na espécie Eusquistos eros, em especial na linhagem sul de Eusquistos eros. Assim, a gente pode concluir do capítulo 6 que Eusquistos eros, a diapausa nessa espécie é induzida por fotoperíodo, ambas as linhagens, e a temperatura menor, ela incrementa a expressão desse fenótipo na linhagem sul, possivelmente pela região onde ela ocorre naturalmente, e que em regiões mais quentes, ambas as linhagens elas retomam a reprodução mais rapidamente, e especialmente a linhagem a linhagem norte, que é encontrada em latitudes menores, em regiões mais quentes, ela possivelmente retoma a reprodução mais cedo e pode estar relacionada com os surtos populacionais reportados, especialmente em regiões mais quentes do Brasil. Um outro aspecto que a gente pode concluir desses ensaios é que os Eusquistos taurus, a diapausa dessa espécie é regulada por fotoperíodo. Eusquistos crenato não expressa a diapausa nas condições testadas. E, por fim, para o gênero Eusquistos, aparentemente a latitude ela está correlacionada com a expressão da diapausa. Bom, dando seguimento, um próximo aspecto que a gente investigou foi a caracterização funcional e genética da diapausa no grupo Eusquistos. Então,
embora ser um grupo de pragas muito importante, essa caracterização molecular do fenótipo da diapausa ainda não foi realizada. Então, a gente sequenciou os RNAs mensageiros de ovários de fêmeas de tauros e esquistos eros e de fêmeas induzidas e não a diapausa. E assim, após selecionar os genes relacionados a esse fenótipo, a gente buscou validar os genes candidatos numa espécie neártica, que ela, não expressando a diapausa, ela tende a não sobreviver ao inverno, especialmente porque ela é restrita a regiões muito frias do hemisfério norte. Assim, como o primeiro resultado desse capítulo, a gente foi eficiente no sequenciamento e anotação de genes, a gente conseguiu anotar mais de 13 mil genes, desses 1.680 são diferencialmente expressos, e após uma filtragem desses genes diferencialmente expressos, a gente conseguiu identificar 3 genes que estão possivelmente ou altamente relacionados à diapausa. O receptor nuclear Fuji-Tarazu-fator 1 é relacionado à oogênese e 2 genes relacionados ao hormônio juvenil, farnesil pirofosfato sintase e hormônio juvenil epoxi-hidrolase. Após a seleção desses genes, a gente sintetizou um RNA de dupla fita para, em seguida, injetar esse produto, o RNA de dupla fita, na espécie neártica, os Schistocervus. E a gente identificou que a gente encontrou uma mortalidade distinta quando nocauteamos esses genes entre insetos que foram mantidos sobre dia curto e insetos que foram mantidos em dia longo. E em ambas as condições, a gente verificou que o gene FTZ-F1 foi o mais letal, causando maior mortalidade, em torno de 40%. Além disso, a gente também acessou se o silenciamento desses genes causava ou impactava a expressão do fenótipo da diapausa, nesse caso, o desenvolvimento do ovário. E a gente identificou que os 3 genes foram capazes de impedir ou de não permitir o desenvolvimento do ovário quando esses genes FTZ, F1, JHIH e FPS foram silenciados na espécie Eschstocervus. Por outro lado, quando esses genes foram nocauteados em insetos que foram mantidos sobre dia curto, que é a condição que induz a diapausa, a gente não identificou que esses genes foram capazes de reverter a diapausa. E todos os insetos avaliados, tanto no controle quanto silenciados pelos genes candidatos, apresentaram o ovário totalmente degenerado. Uma outra característica relacionada ao fenótipo da diapausa é o acúmulo energético, e no caso, os lipídios. A gente, após o nocauteio, ou melhor, silenciamento desses genes, a gente não encontrou diferença de acúmulo de lipídio em insetos que foram mantidos em condições de não diapausa. No entanto, o gene FTZ-F1 ele diminuiu a quantidade de lipídio nos insetos após o silenciamento, indicando que ele aparentemente tem uma relação com o acúmulo energético durante a diapausa. Então, a partir disso, a gente pode concluir do capítulo 7 que os genes FTZ, F1, JHEH e FPS, eles atuam, eles são muito importantes na expressão da diapausa em eusquistos, e que a diapausa facultativa, os genes envolvidos nesse fenótipo estão associados ao acúmulo energético, bem como ao desenvolvimento. O gene FTZ-F1, ele impediu o desenvolvimento do ovário, reduziu a reserva energética e também causou alta mortalidade. Já os genes JHEH e FPPS, eles apenas foram capazes de não permitir ou impedir o desenvolvimento dos ovários das fêmeas com os genes silenciados. Bom, levando em conta os resultados que eu apresentei e o panorama, a gente, como conclusões finais da minha tese, a gente pode concluir que o reencontro das 2 linhagens de Eusquistos eros, sul e norte, sem incompatibilidade reprodutiva e sem incompatibilidades cromossomais, permite que elas troquem material genético, troquem alelos
e que isso incrementa a variabilidade e pode sim selecionar indivíduos mais aptos, ou então fenótipos mais aptos a colonizar agroecossistemas onde eles atuam, por exemplo, na soja. A segunda conclusão da minha tese é que a linhagem sul de Eusquistos eros, ela é mais especializada em soja, se comparada à linhagem norte e híbridos, e o algodão aparentemente não é um hospedeiro adequado para a espécie. E aparentemente os híbridos estão numa fase inicial de adaptação a essa cultura, a cultura do algodão. Uma outra característica, um outro aspecto que a gente pode concluir, que a soja é altamente adequada para os quistos eros, moderadamente para os quistos crenator e muito pouco adequada para os quistos tauros. E que isso oferece indícios que essa alta especialização e rápida adaptação dos quistos eros à soja pode ser um dos motivos pelos quais essa espécie é tão predominante, uma praga tão predominante na cultura da soja na América do Sul. Um outro aspecto que chamou a atenção é que a suscetibilidade de inseticidas é muito similar entre as espécies testadas, sugerindo que os mecanismos de detoxificação, são similares e conservados, e que possivelmente esse não foi um fator que fez com que o Eusquistos eros se tornou uma praga predominante. Além disso, a gente verificou que conclui que a diapausa varia entre espécies e também linhagens de Eusquistos eros, e que essa rápida retomada reprodutiva, especialmente Eusquistos eros norte, que é encontrada em regiões mais quentes, pode estar relacionada a essas frequentes surtos populacionais, especialmente em regiões do Cerrado do Brasil. E, por fim, a gente conclui que a diapausa facultativa de Eusquistos, em geral, ela é relacionada à rota do hormônio juvenil e também ao desenvolvimento do ovário, da oogênese. Então, dessa forma, eu quero concluir agradecendo todas as instituições envolvidas que forneceram suporte, infraestrutura. Quero agradecer ao laboratório, ao meu orientador, aos meus colegas de laboratório, a todos que contribuíram de alguma forma para que eu conseguisse completar a minha tese de doutorado. Quero agradecer à bolsa da FAPESP, ao financiamento que permitiu que esse projeto seja desenvolvido, e em especial a todos que hoje tiraram seu tempo para assistir a minha tese, a defesa da minha tese. Muito obrigado a todos e fico aberto a perguntas.